Muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência, você de Manaus, você do interior do Amazonas. Grande abraço. Olha, temos recebido muitas mensagens, cartas, né, dos nossos telespectadores do interior do estado, são mais de 20 municípios e a gente é muito grato, né, por toda a audiência, por toda a atenção. Como é bom a gente saber que além da capital, que já nos conhece tão bem, né, já nos vê de perto, até nos ver de vez em quando, né, pessoalmente, isso é uma alegria. Eu me sinto muito feliz quando encontro um telespectador, uma telespectadora minha, de qualquer idade, né, e a gente pode conversar, trocar ideias, como é que a pessoa está, a gente receber aquele afago, né, e poder afagar também o nosso telespectador, porque 90 e tantos % das pessoas, né, conhecem a gente pela televisão, né, mas só um pouquinho, né, um percentual pequeno, nos conhece pessoalmente e a gente gostaria tanto de poder apertar a mão, abraçar, né? Desejar bom dia, boa tarde, agradecer pelo carinho da audiência de todos os dias a todos os nossos telespectadores, né? Principalmente essa gente querida, né? Das distâncias, dos municípios mais afastados, que nos dão prazer e nos assistem assim ao meu programa e a todos os demais programas da Band, né? Não só os nacionais, como os locais da TV. A nossa Band Amazonas tem uma história de interação, já tem aquele canal, né? de interação com o telespectador, com o público amazonense, é a emissora que mais abre espaço para programas locais, não é? Então há sim uma identidade. Então, muito obrigado mesmo pelas mensagens carinhosas, pelas cartas, né? Dizendo que estão gostando do programa e podem ter certeza que o programa vai daqui para frente melhorar cada vez mais. Tá muito bem? É com você e por você. A gente vai a um breve intervalo, eu já volto com os temas de hoje, temos aí boas matérias, né? E alguns comentáriozinhos sobre coisas que acontecem, que na verdade mexem com a população. Hoje estamos vivendo momentos assim extremamente, né, agudos, né, de muita expectativa quanto à votação no Senado da PEC, né, que prorroga a Zona Franca de Manaus por 50 anos. A gente fala de tudo isso, vamos falar também da questão da greve dos ônibus, que graças a Deus me parece que está resolvido, tá bem? A questão daquela criança que despencou, né? Caiu, uma queda terrível, né? Lá no shopping Ponta Negra, né? Que sirva de alerta e que mereça, né, mais cuidado dos seguranças, né? E claro, principalmente de quem está com a criança, tá muito bem? E também uma coletiva, né? Que o prefeito, o governador, prefeito José Melo, governador Arthur Neto, deram ontem para a imprensa manauara, fazendo assim um balanço, né, da Copa do Mundo. Muito bem? A gente vai a um breve intervalo e volta já. Muito bem, então como eu dizia, antes do intervalo começar, aliás, eu quero agradecer aqui as palavras sempre carinhosas que o apresentador que antecede, né, ao nosso programa, meu querido Tiago, né, belo apresentador, substituindo aí, né, o apresentador titular do programa Cidade Urgente, né, muito carinhoso sempre quando fala, o Nonato é uma referência, um ícone e tal, na verdade, e a gente tem um prazer muito grande em poder estar convivendo com esses apresentadores novos, né, que na verdade serão, né, já são e se consagrarão como os grandes comunicadores, né, do futuro. Principalmente essa gente jovem, né, como é o caso do nosso querido Tiago, né, belo apresentador e um rapaz não só simpático no ar, na apresentação do programa, como também pessoalmente, tá certo? Sucesso, né? E que Deus lhe dê, assim, Tiago, uma carreira muito, muito profícua, né? Tá certo? Bom, minha gente, expectativa muito grande quanto à questão da aprovação, da votação e aprovação no Senado, já que na Câmara Federal os 2 turnos, né, transcorreram muito bem, vitória quase que por unanimidade, né, na Câmara Federal. E agora no Senado. Está pautado para hoje, a qualquer momento vai ser votado. A movimentação em Brasília é muito grande. Estão lá o governador José Melo, o prefeito Arthur Neto, nas lideranças todas, né? O senador Eduardo Braga, que é o líder do governo Dilma, né, no Senado, enfim. E toda a bancada de senadores, né, senadora Vanessa, Praciano, todos, né, estão, na verdade, Alfredo Nascimento, todos imbuídos, né, do propósito de, juntamente com os deputados federais todos, de fazer a aprovação
dessa PEC, né? Eu devo dizer que houve uma movimentação muito competente, né, de todas as lideranças políticas do Amazonas, junto às lideranças dos partidos no Senado, e eles conseguiram já, de ontem para hoje, um grande ganho, que foi exatamente a aprovação do chamado rito sumário, né, que permite que esse tipo de proposta de emenda constitucional tramite, seja julgada em regime assim, de urgência, né, e deixe de transcorrer certas instâncias que, na verdade, poderiam atrapalhar um pouquinho e, quem sabe até, nem permitir que fosse votado hoje, né? Então, já há um acordo de lideranças e, na verdade, a expectativa geral é de que a aprovação seja, assim, maciça, né? E de uma vez só, né? Então, vamos torcer para que efetivamente isso aconteça, porque a perspectiva, né, de mais 50 anos de sobrevivência da Zona Franca de Manaus nos dá a certeza efetiva, né, a garantia verdadeira de que nós estaremos com a nossa economia tranquila para os investimentos que o Estado, né, precisa fazer, principalmente a nível de capital e os municípios da região metropolitana, que são os mais, são os que mais são beneficiados com os investimentos do Estado, daquilo que provém da receita, né, do que o Estado arrecada de acordo do desempenho das indústrias da Zona Franca de Manaus, né? E claro, né, acaba com aquela coisa, algumas empresas estão pensando em ir embora e tudo mais, não só ficam as que estão aí e trabalhando e produzindo, como também virão outras tantas, né, para engrossarem fileiras e, na verdade, aumentar o potencial de produção e de arrecadação do distrito industrial. Portanto, estamos torcendo muito para que tudo corra bem e, com certeza, haverá de hoje, né, passar no Senado e ser consolidada a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Vamos torcer para que tudo isso aconteça muito bacana, tá? Olha, a questão da greve dos ônibus, né? Antes de fazer o comentário do que aconteceu já de ontem para hoje, né? Eu quero pedir uma matéria do meu querido Tiago Gonçalves, meu querido Monteiro, bota na tela para a gente, uma matéria que dá conta como é que estava o panorama ontem e as perspectivas de solução ou não de ontem para hoje. Monteiro, por favor, bota na tela para a gente. Enquanto os motoristas e cobradores faziam a manifestação, os usuários do transporte público reclamavam por mais uma paralisação dos ônibus na capital. Só dependemos desses ônibus, né? Na manhã de hoje, os funcionários das empresas Global e São Pedro resolveram cruzar os braços para reivindicar pagamentos de benefícios trabalhistas e também a quitação do FGTS de funcionários que foram demitidos. Nós estamos pedindo aqui que a Justiça bata o martelo lá nos 20% da insalubridade que ela já deu. 57 funcionários que foi demitido da Global agora em abril e o nosso FGTS ainda não está depositado. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, 350 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação apenas durante a manhã desta terça-feira. Os usuários da Zona Leste da capital foram os mais afetados. Tá difícil, não sei o que fazer. Preciso ir pro médico, ó. Tô aqui. Fazer o quê? Não tenho carro. Pois é, né? Então, esse foi o clima de ontem, causado pela greve, né, parcial, porque duas empresas, né, a Global e a São Pedro, deixaram seus ônibus na garagem de anteontem para ontem, e isso aí causou um prejuízo e deixou simplesmente 350 mil usuários do transporte coletivo sem transporte, sem ônibus ontem. Uma coisa realmente absurda. Como eu disse ontem, né? Seria muito legal, ninguém aqui, pelo amor de Deus, né? Pode haver alguém igualmente democrático como eu, que respeita os direitos de todos os cidadãos como eu, mas mais do que eu nunca, né? Então não se trata de sermos contra a greve, né? Todos os segmentos representativos da sociedade têm o direito e devem lutar, né, pelos seus direitos.
Agora, não se pode fazer do jeito que se faz, né? É a questão do modus operandi, do jeito como se faz, né? Se promover uma greve sem que as autoridades constituídas tenham a menor chance de um diálogo, né? Parece assim que a coisa não é, o desejo não é que se resolva o problema, porque quando a coisa é para resolver, quando o intuito é resolver, encontrar uma solução, você parte para os canais competentes, né? Para o diálogo com quem de direito, e nesse caso é com a prefeitura, né? Ou com o Sinetran, enfim, busca-se o diálogo. A questão da greve, da paralisação, que provoca um prejuízo sem precedentes para o usuário, que é quem paga o salário de todo mundo, né? Trabalhadores do sistema de transporte coletivo, sindicalistas, todo mundo sobrevive e ganha daquele dinheirinho que o usuário deixa nas catracas dos ônibus todos os dias, né? Todos os dias. Então, não pode ser feito desse jeito, como se fez. Pegar todo mundo de surpresa, né? E o cidadão chega no terminal, na parada do ônibus, e o seu ônibus não vai passar nunca naquela manhã, naquele dia, né? E ele deixa de trabalhar, deixa de levar o filho à escola, enfim, né? É um transtorno generalizado. Isso a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. De ontem para hoje, a gente já sabe que o Tribunal Regional do Trabalho julgou ilegal, absolutamente ilegal, esta greve, tascou uma multa de 50 mil por dia, caso persista, né? E a gente espera e até proibiu que, numa certa distância, dirigentes do sindicato se aproximassem das empresas de transporte coletivo, né? Então, fica claro que a greve foi evidentemente ilegal. Eu vou dar aqui um depoimento, porque eu acompanho, né? Eu fui deputado, 2 legislaturas, fui secretário de Estado, sou comunicador quase que uma vida inteira, conheço a minha cidade, conheço aqueles que governaram, né, o meu estado e administraram Manaus nessas tantas gestões que vêm se sucedendo. E eu posso dizer o seguinte, como Manaus, na verdade, Manaus está acompanhando. Obrigado, Ciro. Manaus está acompanhando. Eu já conheci muitos prefeitos proativos, atentos, zelosos. Conheci sim, né? Um deles, Amazonino Mendes, principalmente no seu primeiro mandato, era um prefeito que estava em todos os cantos, em todos os lugares, né? Junto com o povo, suando a camisa, né? o rosto, molhando a camisa de suor, em cima das obras, fiscalizando, atento, proativo, né? Proativo. E agora nós temos um prefeito que a cidade não pode reclamar. Só pode reclamar do prefeito Arthur por excesso. Alguém que não gosta de ver alguém trabalhando demais. Eu estou dizendo isso assim com o coração, né, tranquilo, né? Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de puxa-saquismo, não tenho esse perfil, né? Mas é um prefeito que está aí, que se antecipa, né? Essa questão dos ônibus, o prefeito está em cima de todas as obras, né? Está atento a tudo, né? Os assessores dele, alguns até reclamam do pique do prefeito, e já não é um cidadão tão jovem assim, né? Mas olha, essa questão dos ônibus, eu me lembro, ele tem procurado o diálogo, já levou o sindicalista para recebeu na sua residência, né? Isso não é coisa que qualquer político faz, demonstrando carinho, apreço, afetividade, né? Enfim, não é por falta de bom trato e de interesse do prefeito que aí está e que nós temos, tá certo? Que os rodoviários não vão chegar a bons termos dentro daquilo que pleiteiam, tá certo? Agora, quando a vontade não é resolver o problema, é fazer bafafá, aí a coisa fica difícil. Não é por esse viés que as coisas devem caminhar, né? Então, a gente espera que efetivamente o prefeito está em Brasília, né, acompanhando essa questão da votação, tá certo? Mas a gente tem informação de que as coisas foram resolvidas e que a greve, por ter sido considerado legal, ela não deverá perdurar. Então a gente espera que o sistema volte a operar na normalidade e em toda a sua plenitude, para que a população possa ir e vir, né, usando o transporte coletivo de Manaus de uma forma tranquila e plena.
tá bom? A gente torce para que isso aconteça e, mais uma vez, a gente reitera, né? Vamos dialogar, minha gente, vamos conversar, né? É assim que a gente resolve. Numa democracia como essa, a gente, mais do que nunca, tem que exercitá-la e buscar as soluções através do entendimento e da conversa. É assim que homens de bem, que têm espírito público, né, que querem os seus direitos respeitados, mas respeitam os direitos dos outros, principalmente dos usuários que são dependentes absolutamente de ônibus, né, em Manaus, claro que esses direitos têm que ser respeitados e têm que ser compatibilizados. Muito bem. Olha, antes da próxima matéria, deixa eu ver aqui uma coisa. Recebemos aqui do senhor Alexandrino, que mora aí no bairro Amazonino Mendes, na rua Circular número 2, dizendo que está faltando água desde sábado, né? Ele está pedindo providências das autoridades. Estamos então encaminhando o nosso apelo à Manaus Ambiental para que veja o que está acontecendo aí no bairro Amazonino Mendes, precisamente na rua Circular, que está havendo falta d'água desde sábado. Tá bem? Um grande abraço, meu querido Alexandre. Obrigado pela audiência e a gente espera que a Água do Amazonas se sensibilize e veja esse problema de falta d'água para vocês com a maior urgência possível, tá bom? Mas antes da próxima matéria, eu tenho aqui um apelo a fazer. Veja que a questão de assalto em Manaus está uma coisa absurda. É porque nem tudo é noticiado pela imprensa. O que tem de gente sendo assaltado, né? Sofrendo aperreios, né? Dentro de constrangimento, dentro das suas residências, às vezes até em plena via pública, né? Não é fácil, né? Manaus é o seguinte, né? Como toda cidade que cresce demais, que passa de 1 milhão de habitantes, Manaus já tem com certeza né, mais de 2 milhões de habitantes, enfrenta esses problemas, né? Vem tudo de bom junto com o progresso e também, na justa proporção, tudo de mal, né? A questão dos assaltos, sequestros rápidos em Manaus está acontecendo em grande quantidade. Isso é verdade, chega muito aos ouvidos da gente e a imprensa, e não chega tudo à imprensa, né? Só aquelas coisas mais, né? Mais gritantes. Nós tivemos agora, semana passada, né? A morte, né? No seu gabinete médico de trabalho, né? De um grande profissional da medicina, doutor Edmilson Vilar, que, aliás, há uns 2 meses atrás esteve aqui conosco, nos dando uma entrevista. Ele que tinha função médica também no Detran, né? Esteve conosco aqui, nos dando uma bela entrevista. Um grande ser humano, um grande profissional da medicina e que foi médico do Nacional por muito tempo, amava o esporte, era um esportista, um ser humano da melhor categoria, né? Tive um privilégio muito grande em ser seu amigo e acompanhá-lo em muitas, né, jornadas esportivas, né, no Parque, na Colina, no Ivaldo Lima, quando eu militava na Crônica Esportiva, doutor Edmilson Vilar, né? Pois esse cidadão, ele foi morto dentro do seu gabinete médico, né? Numa clínica credenciada pelo Detran, aqui no Eldorado. Ladrões entraram, enfim, é uma coisa realmente absurda, né? Isso deixa em xeque toda a sociedade. Ontem, por exemplo, o meu sobrinho, o nosso querido Jander Lapa de Oliveira, um sobrinhozão assim do coração, trabalhador, trabalha no IPEM, assessora lá, né, o nosso querido Márcio, né, que é o presidente do IPEM. O Jander é um homem trabalhador, acabou, aliás, de viver um momento de muita felicidade, ainda está vivendo um momento de muita felicidade, porque veio ao mundo, né? Anteontem, a sua filhinha mais nova, a Maria Clara, né? Que já deve estar indo hoje para casa, né? Do hospital para casa, para continuar fazendo, dobrar, né? Duplicar a felicidade dessa família bacana. Ela, o Jander, a sua esposa Michele, a sua filha mais velha, a nossa querida Emily, né? E o Jander estava comprando uns pneus, né? Comprando os pneus numa loja. E quando estava embarcando os pneus, quando ele pensou que não, estava um 38ão na cabeça dele, né? Um aqui segurando ele com 38 duplo e um outro na moto só esperando, tipo assim, reage que eu te queimo daqui, né? E ele, cabeça fria como é, graças a Deus, e Deus age nesses momentos, né? Simplesmente, né, entregou tudo que o cara pediu, né? A chave do carro,
a carteira porta-célula, com todos os documentos, cartões de crédito, cartão da Unimed, né, enfim, identidade, CPF, levaram tudo. Essa carteira porta-célula, como esses caras têm a mania de usar o dinheiro e jogarem fora, a gente pede a quem encontrou, né, é um chaveiro personalizado da Chevrolet, tá certo? Está aí o telefone do Jander no ar para você, 91282151, para que, de repente, quem encontrou a carteira dele, essa carteira dele é personalizada com a logomarca, com o brasão do IPEM, onde ele trabalha, tá certo? Então, de repente, quem encontrou os seus documentos e essa porta-célula, dá uma ligadinha para esse número aí, 91282151, e fala com o próprio Jander mesmo, que ele vai ficar muito feliz. É um cidadão de bem, um cara trabalhador, não é por ser meu sobrinho não, mas é um orgulho da família, tá bem? E Jander, bola para frente, meu irmão, felicidade, né? Para essa família maravilhosa que você tem, você é um grande marido, um grande pai, e agora recebendo aí você, a Michele, a Emily, a nossa Maria Clara, que na verdade veio para tornar muito mais feliz essa família que já é um mar de felicidade, tá? Grande beijo do tio, que tudo corra bem. Não se esqueça de me convidar para o mijo da Maria Clara, tá? Que eu não abro mão disso aí. Tá muito bem? Bom, minha gente, eu vou pedir um breve intervalo e volto já. Deixa eu pedir um fato assim inusitado, né? Que abalou muita gente também, né? Mas parece que o garotinho está passando bem, graças a Deus, temos informações. Monteiro, bota na tela para a gente, por favor, essa matéria do Tiago Gonçalves, né, que dá conta do garoto que caiu, né, de uma altura muito grande lá no shopping Ponta Negra. Vamos conferir. O acidente aconteceu neste shopping na zona oeste de Manaus. Um menino de 5 anos caiu do 3º andar ao se pendurar no corrimão da escada rolante, uma queda de 15 metros de altura. Essas imagens gravadas de um celular mostram o desespero de uma mulher que passava pelo local no momento do acidente. Senhor, cadê a mãe dessa criança? Olha, ele está se mexendo. O menino, que chegou ao local acompanhado da mãe, teria caído sem que ninguém percebesse. A direção do shopping ainda analisa as imagens das câmeras do circuito interno. O cirurgião-geral da equipe médica do pronto-socorro infantil, onde a criança está hospitalizada, diz que o menor apresentou complicações no organismo e precisou passar por cuidados especiais. O risco de morte não pode ser descartado. Ela sofreu traumatismo craniano, ela sofreu um trauma abdominal fechado com uma explosão do fígado, uma contusão renal à direita, ela teve uma contusão torácica que evoluiu para um hemopneumotórax, é um quadro grave, que foi então, ela foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos. O menino permanece internado na UTI aqui do pronto-socorro da criança da Zona Leste em estado grave, mas estável. Ele está em observação e vai passar por uma nova cirurgia nesta quarta-feira. O menino respira por aparelhos. A família dele esteve durante o dia inteiro na unidade de saúde, mas preferiu não dar entrevista. Pois é, nós temos informações do próprio repórter Tiago Gonçalves, que é um grande repórter, acabou de me conversar aqui nos bastidores, que o garoto está sendo transferido para uma clínica, né, particular e se submeterá a uma cirurgia por todo o dia de hoje, né? Mas o estado dele é estável e vamos torcer. Criança é criança, né? Criança não tem culpa de nada, né? Quem tem culpa são os adultos, né? Não estou aqui também, né? É muito difícil numa hora dessa, culpou o pai ou a mãe ou quem está com a criança e tal, né? Que houve descuido, houve, né? Que houve descuido, houve. Agora também é importante que a direção do shopping analise, né? Dê uma explicação. Porque eu sempre, quando eu vou nesse shopping, Ponta Negra, aqueles andares, né? Tem aqueles corrimões, né? Lá em cima, e a gente olha assim, é muito alto, né? É muito alto. E uma criança um pouquinho danadinha, de repente, pode, né, dar um pulo. Não sei se foi bem isso que aconteceu. Mas o shopping também tem que tomar suas precauções para que outras, né, situações dessa natureza não venham a ocorrer. Quem sabe até com adulto, né? Não pode facilitar. O cara bota uma telinha, né? Mas a verdade é que os usuários, né, os clientes do shopping têm que ser preservados, tá bom? Minha gente querida, a outra matéria do Balanço da Copa eu rodo no programa de amanhã. Amanhã o programa volta ao horário normal, 2h20 da tarde, hoje porque temos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço, uma boa tarde e até amanhã.